Glórias a Deus. Sem demora, abra comigo 1 Samuel capítulo 16. Meu Deus. 1 Samuel 16, do 1 ao 23. Pode apagar, pode apagar. Vamos lá? A palavra do Senhor diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra de vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao seu sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, ao qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samã, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, a Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso, e semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor aos seus servos
que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois um homem que toque bem, e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, é homem de guerra e prudente, em palavras e de gentil presença, o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com as suas mãos. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Palavra de salvação. O que nós vemos aqui, irmãos? O que nós estamos vendo aqui? Uma coisa que aconteceu primeiro com Saul, a unção. Quantos têm a unção de Deus aqui? Diga amém. A unção de Deus é sobre a sua vida. E o que aconteceu, irmãos, com Saul? Saul, ele no início era uma bênção. Saul governou de 30 anos até 70 anos. Saul governou entre 40 a 42 anos, o que os estudiosos em teologia dizem. Mas o que nós podemos ver, irmãos, que Saul, quando começou, ele fazia tudo conforme a vontade do Espírito de Deus. Se você é um servo de valor, uma serva de valor, e faz tudo direcionado pelo Espírito de Deus, as batalhas serão vencidas. As guerras estão vencidas contra Satanás, contra os seus demônios e contra aqueles que fazem a sua vontade, porque ai daquele que tocar no ungido ou numa ungida do Senhor. E aí, irmãos, nós vamos ver que houve uma época em que Saul recebeu uma ordem de Deus. Em plena guerra, Saul, ele vai lá, Deus dá ordem: ó, acaba com todo mundo, extermina todo mundo, animais, eu não quero nada daquela parte, daquele lugar. Mas Saul, não, peraí, esses animais são muito bonitos, eu não vou acabar com esses animais, peraí, eu vou aproveitá-los para o povo lá, da onde eu governo. E Deus, irmãos, vendo aquilo, porque ele também ainda poupou a vida de um certo homem, mas Deus vendo aquilo, Deus se irou, porque quando Deus dá uma ordem, é para ser cumprida. Mas vamos ver o poder da unção de Deus. O poder da unção de Deus pertence a uma capacitação e autoridade espiritual que, segundo a tradição cristã, é concedida pelo Espírito Santo. Mas aí nós vamos parar para ver, irmãos, que quando tudo vai direcionado pelo Espírito Santo de Deus, as bênçãos são reais. Tudo vai acontecer. Estou passando por um vento,
Deus está no controle com a sua vida, não te preocupe, você vai passar por esse vento, você vai passar por essa tempestade, e lá na frente, você vai, sabe fazer o quê? Olhar para trás e falar assim: sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Quantos é mais que vencedor em Cristo Jesus aqui? Levante a mão e diga: sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Aí, irmãos, nós vamos entender, irmãos, que esse revestimento espiritual, ele tem que ser frequentemente associado à superação de limitações humanas. Porque quando Deus ele pega e fala para Samuel: Samuel, acabou para Saul, eu não quero mais Saul governando Israel, não quero mais Saul governando o meu povo, acabou. Agora você vai e vai ungir um dos filhos de Jessé. Quando Samuel falou assim: mas como, Senhor? O povo, se Saul souber disso, ele vai mandar matar-me. Mas Deus falou: vá, porque eu sou a sua segurança. Vá, porque eu estou contigo. Era difícil Samuel passar num lugar e não ser observado. Como também um homem de Deus e uma mulher de Deus nos dias de hoje passar em algum lugar e não ser observado. Às vezes eu estou no ponto do ônibus, esperando o ônibus para ir trabalhar, alguém passa e fala assim: pastor! Aí minha esposa falou: tu conhece? Eu falei assim: nunca vi. É assim com um homem de Deus e uma mulher de Deus. As pessoas passam, dá, a paz do Senhor para você, diga: oi, tudo bem, naquela correria, que você para, fica olhando assim: meu Deus, como é que essas pessoas me conhecem? Assim era Samuel naqueles dias, muito conhecido. Samuel não podia dar um passe fora da vigilância. Você está sendo observado. Você está sendo observada. Preste atenção, porque você é um ungido de Deus. Você é uma ungida de Deus. Meu Pai. E aí a gente para ver, irmãos, que Samuel ele chega na casa de Jessé. 7 filhos passam pela presença de Samuel. Primeiro um bonitão, forte. Ele ficou empolgado: achei o rei de Israel, é esse aqui. Mas Deus não vê como os olhos do homem vê. Já foi falado aqui há poucos minutos atrás. Ele sonda, esquadrinha o coração do homem. Se o teu coração está voltado para o reino de Deus, para a glória de Deus e para a presença de Deus, tudo vai bem. Você pode ter um vizinho que ele vai falar assim: esse meu vizinho aí é o vizinho mais chato que eu já vi. Não pode estacionar o carro na calçada dele, que ele vai brigar. Não pode deixar uma sacola de lixo na frente da casa dele, que ele vai brigar. Ele chega na loja, ele vai comprar alguma coisa, e o que acontece? O valor é R$ 2,99. Ele dá R$3, ele fica esperando o troco. Não sai dali enquanto não dê o troco a ele. Aí o que acontece? Ele fica ali, aí chama o gerente. Aí o gerente chega e fala: não, se é R$ 2,99, eu quero meu troco. Não, mas o seguinte, não temos troco de um centavo. O que acontece? Só leva alguma coisa. Então por que vocês, olha, colocam R$ 2,99 num preço? Ele é chato, né? Mas sabe o que acontece? Ele está dentro da sua razão e do seu direito. Aí, irmãos, aquele homem, nada mais, nada menos, ele tem dentro do seu coração uma coisa que muitas pessoas não têm: sinceridade, objetividade. E ele faz tudo direcionado por Deus. Desde o dia que ele perdeu a sua esposa, a sua companheira, ele vive na solidão dele com Deus. Ora, descansa no Senhor. Mas sabe o que vai acontecer? No final daquela história toda, ele vai morrer e vai deixar uma recompensa para a sua vizinha que mora de frente.
A sua vizinha que mora de frente vai herdar um lindo carro que ele tinha, vai herdar uma casa linda que ele tinha, vai herdar muitas coisas que ele tinha, mas por quê, irmãos? Porque foi a única vizinha que todo dia batia na porta dele e falava com ele: o senhor está bem? Como está sendo o seu tratamento com o seu vizinho? Isso é muito sério. Eu falo isso, mas essa palavra ela corta primeiro aqui, tá? Antes dela chegar até você, ela corta primeiro aqui. Deus fala comigo e com você. Temos que ver nossos vizinhos como eles estão. Às vezes ele vai morrer dentro de casa e você não vai nem dar falta. Mas se aquele vizinho, você vê ele todo dia varrendo a porta da casa dele, todo dia tirando a sujeira da frente da casa dele, e chega um dia que você não vê ele falar, vai bater na porta da casa dele com mais frequência, porque a morte pode ter pegado ele. Mas, falando da unção, a unção de Deus, irmãos, ela veio sobre Saul, mas ele não deu valor aos projetos de Deus. Mas aí o que acontece? Deus manda ir lá, e aí quando Jessé fala: acabou os seus filhos? Quando Samuel fala: acabou os seus filhos? Ele fala: não, tem um que está no campo, manda chamá-lo, que eu não vou sentar na mesa enquanto ele não aparecer. E quando ele chegou ali, quando Davi chegou ali, Deus falou: é esse o novo rei de Israel. Unja-o, porque esse é o novo rei de Israel. E Samuel chegou com um chifre de carneiro ali, jogou o azeite sobre Davi, e Davi tinha testemunhos. O pastor Vanderlei está aqui, o pastor Ederson está aqui, eu estou aqui. Quando nós fomos ungidos a pastores, tínhamos testemunhas. Tínhamos testemunhas. Todo ungido de Deus tem testemunhas. E sabe o que acontece, irmãos? Não para ali não. Venha ver que Davi ele não ficou afoito. Eu sou o rei de Israel, eu vou fazer, eu vou lá, vou acontecer. Davi ele pegou e falou assim: eu não posso tomar a frente de Saul. Eu não posso. E o que ele fez? Ele ficou na presença de Deus até aquele dia que Saul foi tomado por Deus, foi retirado da terra. Aí sim, Davi ele veio para tomar parte como rei de Israel. Um grande rei, ungido pelo Senhor. E ali nós podemos ver, irmãos, que o poder da unção, ele traz fortalecimento para o cumprimento de propósitos específicos. Ele foi ungido. Ele não ficou com aquela euforia: o que eu devo fazer? O que eu vou fazer como rei de Israel? Calma. Tudo tem o seu tempo apropriado, tempo especificado por Deus. E ele ficou na presença de Deus. Então, irmãos, a unção é um revestimento do cristão com força necessária para cumprir uma missão, dependendo apenas do esforço físico ou intelectual. Não dependendo apenas do esforço físico e intelectual. Você, quando é ungido por Deus, primeira coisa que você vai depender é do Senhor Espírito Santo. Saul foi ungido por Deus, o Espírito veio e tomou ele. Davi foi ungido por Deus, o Espírito veio e tomou ele. E o que aconteceu? Só que Saul não quis mais dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Aí o que acontece? Quando alguém não dá mais ouvido ao Espírito Santo de Deus, tudo desanda. Tudo desanda. Mas aí vem aquele jovem que, nós vemos que Jesus é a raiz de Davi. Nós podemos ver ali que
Davi não veio a ser rei por acaso. Então nós vamos parar para anunciar esse evangelho com constância, dizendo que, principais efeitos e manifestações atribuídos a esse poder existem, e eles incluem quebra de julgos. Há julgos que a pessoa está na casa do Senhor e ela ainda não se desfez. E esses julgos, irmãos, vai atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Alguém pode ouvir a voz de Deus? Pode ouvir a voz de Deus. Samuel não ouvia a voz de Deus? Samuel não governava direcionado por Deus? Aí a gente para ver os profetas de antigamente, não ouviam a voz de Deus? E aí, irmãos, é que a igreja de hoje tem que parar e entender que há julgos que venham a tirar a unção. Acredita-se que a unção tem o poder de libertar as pessoas das amarras espirituais, tipo vícios, medos. Pessoas essas que têm opressões, desde quando a gente para poder observar, que elas vão estar cheias de obstruções em sua mente. E aí quem tem a unção de Deus, quem tem o poder de Deus, quem tem o Espírito de Deus na sua vida, tem facilidade para ouvir a voz de Deus. Deus quer conversar com você. Deus quer chamar você para uma conversa particular e falar com você, serva de valor, servo de valor. Tenho eu observado o ar nesta terra. Porém, quero eu assim e mais assim contigo. Deus pode chamar você para uma conversa de um momento para o outro. E chamar você jovem, falar você jovem, tenho eu observado você, o amor, a atenção que você tem dado para o meu Espírito Santo. Mas eu quero de você uma atitude. Foi assim com o jovem Davi. Se posicionou, foi ungido e teve atitude. Primeira atitude dele foi ir lá socorrer um endemoniado chamado Saul. E quando ele chegou para socorrer um endemoniado Saul, ele sabia que Saul poderia tirar a sua vida, porque ele já tinha sido ungido. Mas um homem corajoso, um homem temente a Deus, que falava com ele mesmo, eu vou porque o Senhor é comigo, e o ungido de Deus não pode ser tocado pelo inimigo. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, quando eu falo que essa quebra de jugo, elas são obstáculos que impedem o desenvolvimento espiritual. Você pode ser uma excelente levita na casa do Senhor. Você pode ser uma excelente dirigente de oração na casa do Senhor. Você pode ser um excelente evangelista na casa de Deus. Mas sabe o que está acontecendo? Impedimento que está atrapalhando as manifestações e os efeitos para que a unção do Senhor esteja em evidência na sua vida. Porque se tem uma coisa que a unção de Deus ela faz com você, que ela faz com o pastor, faz com o líder, faz com a igreja do Senhor, sabe o que é? Capacitação divina. Pronto. É uma vista
como uma força que capacita o indivíduo a realizar tarefas para as que não sente preparação ou que não vão além de suas realidades naturais. O pastor tem a direção de Deus. Ele vê em você coisas que você nem imagina, mas ele é um homem de sabedoria, direcionado pelo Espírito de Deus. Ele só vai conversar com você se Deus falar assim: vai lá, chama para uma conversa particular. Deus vê coisas, o pastor vê coisas que você nem imagina, mas aí que a gente vê que ele é ungido de Deus. Sabedoria. Bota a boca, fecha a boca e fala: vou falar quando o Espírito de Deus falar comigo. Cobra, porque a minha igreja está correndo risco. E assim vai acontecer. E aí, irmãos, outra coisa que a unção de Deus ela faz com você, que ela te dá autoridade espiritual. Quantas vezes você já chegou diante de alguém possesso de demônio aqui? Quantas vezes? Tem crente que quando vê uma pessoa possessa de demônio fala: ih, esse aí tá cheio de demônio, corta caminho e vai embora. O demônio, a pessoa endemoniada vai correndo para cima dele, ele sai para lá. Não é nada disso, irmãos. Você tem a unção do Espírito de Deus. Você tem o poder de Deus na sua vida. Você tem que fazer o quê? Repreender aquele espírito maligno na vida daquela pessoa, expulsá-lo e trazê-lo para vir comer na bandeja que você come todos os finais de semana e todos os dias da tua vida. É isso que Deus quer. E essa autoridade espiritual proporciona coragem, ousadia para proclamar a fé e resistir a situações adversas, mantendo o fervor e a esperança mesmo em momentos de pressão. Eu não me esqueço uma vez que eu fui dirigir um culto numa igreja lá em Irajá, saúde. Aí o que aconteceu, irmãos? De repente uma mulher levantou do banco quase na frente, saiu correndo. A porta era um pouco distante, um pouquinho mais distante do que essa daqui. Eu daqui do púlpito falei assim: Miguel, para ela aí agora. Na mesma hora ela parou. Eu falei assim: você está amarrado em nome de Jesus, vem aqui na frente agora. Os anjos do Senhor estão a serviço da igreja. Deus te deu unção, Deus te dá sabedoria, Deus te dá coragem. Tudo que nós temos que fazer, sabe o que é? O uso das armaduras que nos foi entregue. Lá em Efésios mostra-nos essas armaduras. Mas muitas das vezes, irmãos, a gente pensa que é só eu para a igreja, botar uma roupa toda bonita, chegar na igreja. É só chegar na igreja, cantar um louvor. Irmãos, sabe o que acontece? Nós estamos a serviço do reino de Deus. Nós temos que entendermos que o Senhor está requerendo de nós mais esforços. Ah, mas eu já dirijo, eu dou dinheiro para a igreja pagar as contas. Deus não está preocupado com o seu dinheiro. Deus está preocupado com você, quando você chegar lá na glória. Porque nós temos galardões para sermos recebidos. E sabe o que acontece, irmãos? Houve um pastor de Deus, que ele era muito caladão, ele quase não falava. E sabe o que aconteceu? Ele andando na estrada, ele bateu com o carro e foi parar no IML. De repente estava lá dentro da gaveta, esperando alguém vir reconhecê-lo. Enquanto isso, sua alma estava na glória já. Aí quando chegou lá, Deus falou assim: não chegou nada de ti aqui até agora,
o que você fez lá na terra. Não chegou nada aqui. Você vai voltar. Você vai voltar e vai trabalhar para o meu reino. Porque até agora não vi nada seu aqui. Deus fez ele ressuscitar para poder dar frutos. Árvore sem frutos, corta ela e joga fora. E Deus, irmãos, quando fala acerca dessa unção, quando fala acerca dessa autoridade, quando fala acerca desse poder que nos proporciona coragem e ousadia, aí a gente para ver se há unção na vida da pessoa. Mas qual é o poder da unção? Qual é o poder da unção? Em outrora, dizia-se muito que era o óleo, né? Dizia-se muito que era o óleo. Tinha mirra, tinha outros óleos lá que eu não me lembro o nome, entendeu? E o poder da unção com óleo não resiste, irmão, no azeite em si, mas na fé e na consagração a Deus. Fé e consagração a Deus. Consagra mais a sua vida a Deus. Jesus está voltando e muitos serão pegos de surpresa. Muitos serão pegos de surpresa. Então, irmãos, nas tradições bíblicas, o óleo é um símbolo concreto do Espírito Santo, usado para separar pessoas, objetos, para um propósito divino. Mas sabe o que a gente vê muito, irmãos? Pessoas que chegam dentro de casa, vai ungir teu cachorrinho, chega dentro de casa, vai ungir o seu sofá, vai ungir sua televisão, sai ungindo tudo. Aí eu falo para você, a unção em coisas materiais não tem lógica, não tem base bíblica para isso. Aí onde Deus ele fala, se você vai pegar uma pessoa que está enferma, você vai lá, vai ungir aquela pessoa, aleluia, glória a Deus. Vai num presídio, tem pessoas presas lá, você vai chegar lá, vai ungir aquelas pessoas que estão presas, aleluia, glória a Deus. Eu vou ungir meu cachorro porque ele é muito bonitinho, ele é um totozinho, né? Se ele sair do portão para fora, ele vai embora, eu não vejo mais ele. Está muito preocupado com o seu totozinho, mas não está preocupado com, né, a unção de Deus. Então, como eu estou falando, são objetos para um propósito divino? Não. Pedir cura física ou espiritual? Sim. E demonstrar confiança no poder de Deus? É um poder da unção com óleo? A unção com óleo faz coisas grandiosas. Faz coisas grandiosas. Mas, irmãos, o que uma pessoa cheia de unção e alguém é considerado capacitado, guiado e fortalecido pelo Espírito Santo? Quando? Quando na vida dessa pessoa você vê autoridade espiritual. Foi ungido pelo Senhor, capacitado, tem autoridade espiritual, está dentro do processo. Foi o caso que a gente viu com Davi. Autoridade espiritual. Muitas das vezes ele provou isso. Falhou? Falhou. Pois, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas ele falhou, mas se consertou com Deus. Aí, outra coisa, que a pessoa cheia de unção tem capacitação extraordinária.
ela é uma bênção. Ela é um excelente desenhista, ela é um excelente eletricista, ela é uma excelente cozinheira. Tudo aquilo que ela é excelente na sua casa, na sua vida, ela é para a casa de Deus, ele é para a casa de Deus. Por quê, irmãos? A unção traz dons. E os dons são coisas proporcionadas por Deus. Se você tem dons dados por Deus, vamos colocar esses dons em evidência para a glória e honra do Senhor. Outra coisa, que a pessoa cheia de unção é alguém considerado capacitado. Paz em meio à adversidade. Problema sério, uma confusão naquele lugar, né? Mas você está ali cheio da paz de Deus para dividir com aquelas pessoas. Às vezes se torna difícil, mas se você for uma pessoa que tiver, né, ligação com Deus, se você tiver, né, essa unção permanente, essa paz será, né, vista por aqueles que estão debaixo da maldição de Satanás. Para terminar, outra coisa que uma pessoa cheia de unção ela tem que ter: influência positiva. Você tem influência positiva, irmão? Pode acreditar, aonde você chegar, o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque tem a influência espiritual, a unção espiritual, que é a capacitação, o poder do Espírito Santo para realizar uma obra específica. Significado literal: o termo vem do ato derramar ou esfregar azeite, que no Antigo Testamento simboliza a consagração de sacerdotes, reis e profetas. Unção, naquele tempo, simbolizava consagração de reis, profetas e sacerdotes. Não, a gente para também ver que essa unção é para todo cristão. O Novo Testamento, lá em 1 João 2,20, ensina que todos os seguidores de Cristo possuem essa unção, que atua como um guia interior para a verdade. O que a unção faz na vida de uma pessoa? No contexto cristão, a unção é uma capacitação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo. Ela não é um poder próprio da pessoa, mas a presença e a força de Deus operando através dela. Quais são os efeitos da unção na vida do cristão? Primeiro, capacitação natural. Depois, autoridade contra o mal. Depois, discernimento e direção. Mais consagração e propósito. E para terminar, cura e restauração. Se você estiver buscando essas coisinhas que foi falado aqui, você está provando que está cheio da unção de Deus. Eu agradeço essa oportunidade e peço que Deus seja louvado na sua vida cada dia mais. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Amém. É isso aí, pastor Pedro. Amém. Glória a Deus. Gente, domingo que vem nós vamos estar aqui na igreja fazendo um clamor pelas nações. Aleluia. O tema é: a terra clama. A divisa é Salmo de número 46, 6 e 7. Ok? Estaremos
aí recebendo a diaconisa Eliude. Quem vai estar pregando vai ser o Mateus Vitor, ok? Que é filho dela. E vamos receber essa família aqui que vai estar clamando pelas nações. Não, vem a equipe, isso. Vem ela com a equipe, né? Para poder fazer esse trabalho aqui. Ela faz lá na igreja, lá em Belfor Roxo, nas igrejas e etc. Então, a gente precisa também estar inserido nesse contexto de clamar pelas nações, né? Cada nação merece a nossa oração e nós precisamos orar, né? É como a Bíblia diz, né? Ser testemunha Samaria, Judéia, né? Isso até os confins da terra. Onde tiver um ser humano, a gente precisa estar orando por ele. Pastor, ele é isso, ele é aquilo. Não importa o que ele é. Ele é como eu e você, um amado de Deus. Então, domingo que vem, estaremos aqui com esse clamor pelas nações. Eu acredito que ela vai ornamentar a igreja aí com algumas bandeiras, tá bom? E vem, gente, vamos orar, porque está no tempo de oração. Vem aqui, pastor Cátia, vem orar aqui, por favor. Tem uma menina chamada Júlia, tem 10 anos, né? Ela está com uma dificuldade na saúde, mas, né, a família dela com certeza não está sorrindo, né? Deve estar chorando, com o coração sangrando, né? Pelo jeito que a menina está. Só que nós vimos aqui hoje o seguinte, né? Quando nós levamos as nossas questões para Deus, a menina perdeu a saúde. Ela entrou para fazer uma coisa e saiu, né? Não sei se saiu ou está lá ainda com outra coisa mais agravante. Então ela perdeu a saúde. Está internada, né? Perdeu a saúde, mas não perdeu a vida, e a igreja não perdeu a fé e nem a esperança num Deus que pode todas as coisas. Se a saúde dela perdeu a